Olá, 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 você que nos acompanha aí no canal do Nova Concursos, professor Irineu, novamente com você aqui, falando aí do nosso Código Penal Militar. Tudo certinho com vocês? Acabamos atrasando aí alguns minutinhos, o professor precisou fazer uma pequena adequação aqui na nossa configuração, uma vez que vocês sabem que o professor manja pra caramba de informática, né? Aí o professor precisou fazer uma pequena adequação aí. Por conta dessa adequação, acabamos demandando aí um pequeno atraso, tá bom? Mas nenhum prejuízo aí aos nossos estudos. Então, vamos lá. Você que está nos acompanhando hoje, nosso objetivo aqui é falar sobre o direito penal militar, mas não o direito penal militar de uma forma ampla, de uma forma geral. Nós vamos abordar aí o direito penal militar focado para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, tá bom? PMMG, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Nós temos a equipe do Nova nos acompanhando hoje aí. Eles estão dando todo o apoio aí, todo o auxílio aí para nós, então eles vão estar mandando os links aí para vocês, para obter o raio-x, para obter as informações top sobre o nosso concurso, mas mesmo assim nós vamos aí prosseguindo aí. Então, o professor vai compartilhar aí a nossa tela, tá bom? Só repassando algo que nós já falamos em aulas passadas, o seu concurso aí é um concurso enorme aí feito pela Polícia Militar de Minas, no qual nós vamos ter aí 1.653 vagas, tá bom? Lembrando que seu concurso aí, ele é composto de duas grandes fases. A primeira fase é a chamada prova objetiva e a segunda fase é a avaliação psicológica e também a avaliação física, sempre focado aí no serviço militar. E se você clicar aqui nesse link que o professor deixou, você vai abrir aí, vai cair direto no local para fazer a sua inscrição, tá bom? Acredito que se você está nos assistindo, você já tenha feito aí a sua inscrição, tá bom? Esse material que o professor está utilizando, eu vou mandar para vocês aí esse material em dois lugares. Primeiro, no Telegram do Nova, tá bom? Temos um Telegram aí exclusivo para você que faz PMMG e também no Telegram do professor. Na verdade, eu já mandei esse material para a equipe do Nova. Amanhã de manhã tá subindo para vocês já no Telegram. E se você quiser também, você pode acessar esse conteúdo no Telegram do professor, tá bom? Depois, no final da nossa live aí, eu mando para você o nosso link se você quiser acessar, tá bom? Vamos lá. O seu concurso, ele vai ter aí um prazo de duração de 3 horas. O total aí nós temos 40 questões. Dessas 40 questões, 6 questões são de penal militar. Então perceba, nós estamos falando aí de 15% da sua prova de penal militar. Lembrando que, diferente aí da maioria das bancas, a própria prova da PMMG, ela traz aí 4 alternativas. Então, com 4 alternativas, nós temos aí uma potencialização de chute dentro das nossas provas, tá bom? Então você passa a ter aí uma facilidade maior de chutar. Por óbvio, não quero que você chute, mas se for necessário, você tem 25% de chance de acerto, caso tenha necessidade de chutar alguma questão, tá bom? Agora vamos lá. O conteúdo da nossa prova, ele é enorme, ele é muito grande, tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, o que o professor fez? Eu separei os conteúdos por ordem de importância, tá bom? Na nossa live de hoje eu vou trazer algumas informações para vocês, dos principais pontos, mas só que vamos ter outras lives aí com outros conteúdos para você, tá bom? Então, fique tranquila aí em relação a essa questão, tá bom? Então vamos lá. Se nós pegarmos aí as últimas provas da sua banca, e lembrando que o professor selecionou aí de 2020 até 2013 até 2020. Total aí de 8 anos de concurso. Nesse tempo, nós conseguimos localizar 73 questões dessa banca organizadora, que é a própria polícia, sendo que ela tem 2 tipos de perguntas. A primeira são as questões de alternativas, onde você vai ter A, B, C, D, tá bom? Que é o clássico aí. E nós temos aqui alternativas combinado com verdadeiro e falso. É aquela onde a banca coloca para você 4 assertivas, ela fala assim, ó, a 1 e a 4 são certas, a 2 e a 3 são certas, a 4 e a 1, por exemplo, são certas, e assim sucessivamente aí vai trazendo essa forma de organização das nossas questões, tá bom? Então se prepare aí para esses 2 tipos de prova. Se você estiver acompanhando nossas aulas aí,
Penal Militar é de titularidade do professor, você está percebendo esse conteúdo aí dentro do material do Nova, tá bom? Tranquilão? Tô vendo aí, tem bastante gente aí acompanhando nossas lives. Depois fala aí da onde que você está nos assistindo, tá bom? Eu adoro saber da onde os nossos alunos estão nos acompanhando. O professor está em São Paulo, Mogi das Cruzes, aqui região do Alto Tietê, fazendo aí a gravação de minha residência hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos arrebentar aí no nosso conteúdo. Vamos lá, dá uma olhadinha. Quando eu separo o Código Penal Militar, eu vou dividir ele em duas partes. Essa primeira parte que está aparecendo na sua tela é chamada de parte geral do Código, tá bom? E esta segunda parte é chamada parte especial do Código, tá bom? Então perceba, a parte geral do Código, no universo, lembrando que nós olhamos aí o universo de 73 questões. Eu tenho 41 questões só de parte geral e tenho 32 questões de parte especial. Então nós estamos falando aí aproximadamente 60% das questões envolve a parte geral do código, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse conteúdo, qual é o ponto que mais se destaca? É a questão do crime, tá bom? Que vem a trazer o conceito do crime, vem trazer aí diversas questões interessantes aí sobre o nosso concurso de pessoas, concurso de pessoas, não, estão trazendo diversas questões sobre o próprio delito, sobre a tentativa, sobre a consumação, arrependimento eficaz, a questão da desistência voluntária e toda a estrutura do crime. É um ponto importante aí das nossas aulas, tá bom? Se você assistiu o material do professor Ineu, fala para você, olha aqui a teoria do crime, toma cuidado, não confunda o Código Penal com o Código Penal Militar, é o ponto aí mais cobrado de você na nossa prova, tá bom? Depois, nós vamos ter aí 11 questões sobre o momento das penas, tá bom? Que é um ponto importante que fala quais são as sanções aplicadas ao nosso criminoso militar, tá bom? E por último aqui nós temos 7 questões que falam da aplicação da lei penal. Então tem vários pontinhos aqui que são importantes. E temos aqui 2 questões falando de concurso de pessoas e 2 questões falando de extinção da punibilidade. Por que é importante você saber isso? Professor, qual é o ponto que eu preciso mais focar na prova? Você já tem a resposta está aí na sua lousa. Por óbvio, os pontos mais importantes são aqueles que têm aí uma quantidade de perguntas maior para você, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, prosseguindo aí na parte especial do código, que é trazida aquilo que nós chamamos de crimes em espécies, que são os diversos delitos. Aqui também tem pontos muito top aí para você que está nos acompanhando. Então vamos lá, disparado aqui, que 10 questões sobre crimes contra a autoridade ou a disciplina militar. Nós temos 8 questões sobre os crimes contra a administração militar, 6 questões contra os crimes de tempo de paz, 5 questões sobre o serviço militar e os deveres militares e apenas 3 crimes contra a pessoa. Então essa é a ordem de importância e prioridade, tá bom? Então na nossa live de hoje eu vou montar com vocês resolução de questões e também vou fazer aí alguns macetes para te ajudar a acertar questões na prova, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Vamos aí montando aí e acompanhando esse conteúdo. O professor vai compartilhar a tela novamente, então vamos lá. Perfil da nossa banca, esse ponto aqui é importante. Eu recebo várias mensagens aí dos nossos alunos perguntando, professor, qual que é o perfil da banca que organiza aí a prova da PMMG? Então isso aqui é legal. Então vamos lá. O perfil da banca, assim, quando nós analisamos as questões antigas de concursos anteriores, nós percebemos que o maior número de questões, eles são ipsis literis o texto da lei. O que significa dizer? A banca tradicionalmente vai cobrar de você o texto da lei expresso. Ela vai pegar o próprio conteúdo da norma e vai cobrar de você uma memorização da redação, tá bom? Então essa é a maior parte das questões. Por isso, a leitura reiterada dos dispositivos legais com acompanhamento das aulas ou material de apoio, apostilo que você estiver utilizando. Segunda forma aqui, segundo ponto aqui que eu queria te chamar a atenção. A banca, ela às vezes faz algumas perguntinhas doutrinárias, tá bom? E aqui normalmente são algumas pegadinhas. As perguntas doutrinárias
tradicionalmente são parte geral do código, não é parte especial. Então, se você pegar a parte geral do código, quase todas as perguntas se voltam aí sobre quando você pega questões da parte geral do código. Uma parte dessas questões é sobre um conteúdo doutrinário, que são conceitos, é uma interpretação diferenciada do conteúdo do dispositivo legal, tá bom? E depois você vai localizar algumas questões que são interessantes, que são os cases. O que é o case? A banca vai trazer para você um caso, ela vai te falar assim, olha, nós temos um servidor militar, um soldado, um cabo, um tenente, um coronel, e vai colocar um papel lá, uma figura para você, e vai te narrar uma história. Com base nessa história que o nosso examinador lhe colocar, ele vai exigir de você aí que você interprete essa conduta. É crime, não é crime? Qual conduta ele praticou? Então você tem aí essa quantidade de informações para você interpretar no momento da sua prova, tá bom? Então se prepare, não é uma banca extremamente complexa, é uma banca que tem uma prova interessante, desde que você tenha aí um domínio sobre os principais pontos da matéria, tá bom? Belezinha? O pessoal que está acompanhando o professor aí tá mandando para vocês aí os links, tá bom? Dos nossos raio-x, o material aí que está produzindo material 100% gratuito, tá bom? Para você aí que está assistindo, está acompanhando aí o concurso da Polícia Militar de Minas, tá bom? Eles estão encaminhando aí para você. Estou recebendo aqui, ó, o pessoal tá falando de Itajubá, Ilicineia, Dom Silvério, tudo pessoal de Minas lá, ó, Uba, tem pessoal do Rio de Janeiro aí também acompanhando, Uberaba, Teotólio Ottoni, rapaz, tem bastante gente aí, pessoal de Manaus, já algumas vezes aí o professor recebe aí também o pessoal de Manaus aí, assistindo às nossas lives. Prazer receber aí você do Brasil todo aí nos acompanhando. Agora vamos lá, primeira questão que eu quero falar com você é um ponto interessante. Então, só para você entender a dinâmica, ao invés do professor te dar a questão e vir resolvendo a questão com a explicação, em alguns dispositivos eu vou inverter. Eu vou te trazer o dispositivo e nós vamos ver a questão. Qual que é o objetivo disso? Eu preciso que você tenha aí uma memorização acerca do conteúdo que nós vamos trazer para você sobre o dispositivo. Então, se você vê os dispositivos legais, você vai conseguir aí também perceber como a sua banca te cobra a questão. Então, o objetivo aqui é você ter o nosso conteúdo bem esmiuçado nisso aqui, tá bom? Então vamos lá, o pessoal que está acompanhando o professor aí, que sozinho o professor não consegue fazer, tem o pessoal aí nos acompanhando aí de Minas também, que é a sede do Nova Concurso, eles estão pedindo para eu avisar vocês que vai ter, amanhã a gente vai colocar aí na descrição o material de apoio muito top para você, então siga aí o Nova nas redes sociais que eles vão trazer para vocês questões, tá bom? Aqui o William perguntou, professor, vai ter questão hoje? Vai, William, a aula é praticamente toda de questão, tá bom? Mas eu não consigo dar só questões sem trazer para você o mínimo de conteúdo, tá bom? Então vai ser uma mesclagem, mais questões do que conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos compartilhando aí nossa tela de novo. A primeira questão que eu vou trazer para vocês é uma questão de 2018, que fala sobre dois artigos do Código Penal Militar, artigo 12 e artigo 13. Esses dois artigos, eles são frequentes na prova da PMMG, tá bom? O artigo 12, ele trata da equiparação a militar da ativa. E o artigo 13 trata do militar da reserva ou militar reformado. Então nós temos aí dois dispositivos legais que estão trazendo aí esse conteúdo para nós. Então vamos lá, bem simples e bem direto essas duas questões. Vamos lá, o primeiro é, o militar da reserva ou reformado empregado na administração militar. Então perceba aqui, nós temos um militar que é empregado da administração. Então ele está na reserva ou reformado e voltou a exercer as suas funções. Equipara-se ao militar em situação de atividade para os efeitos da aplicação da lei penal militar. Então, se o militar é reserva ou reformado, mas continua empregado, exercendo as suas funções juntos à administração militar, nós vamos ter aí também a possibilidade dele responder segundo as nossas leis penais militares, tá bom? Agora vamos lá. O 13 fala: o militar da reserva ou reformado
conserva as responsabilidades e prerrogativas dos postos ou graduações para os efeitos da aplicação da lei penal quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Então não esqueça disso, mesmo o militar estando na reserva ou reformado, ele vai guardar, ele vai conservar todas as responsabilidades que ele possui e as prerrogativas do seu posto ou da sua graduação em toda vez que ele praticar um crime ou contra ele ser praticado, ou seja, quando ele for vítima de um crime militar, tá bom? Agora, por que eu trago isso para você? Olha a nossa questão aqui, que top! Olha a nossa questão aqui, ó. Questão 2018, vamos lá. O militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação somente quando contra ele é praticado o crime militar? Não, tá errado, você percebeu já isso. Segundo, o oficial da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto quando pratica ou contra ele é praticado o crime militar, a não ser que ocorre com praça por não haverem tais prerrogativas em relação às suas graduações. Como assim? O nosso Código Penal Militar, ele não faz aí qualquer distinção entre praças, entre oficiais, ele não traz essa distinção nesse momento, tá bom? Depois disso, a questão alternativa C. O militar da reserva ou reformado, empregado da administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para os efeitos da aplicação da lei penal militar. Olha, essa aqui tá bonita, tá simpática, a questão aqui parece que é Charlie. Vamos lá. D. O militar da reserva ou reformado não goza das prerrogativas do posto ou da graduação relativas à aplicação da lei penal. Na verdade, nós temos aí resposta certa aqui, é Charlie, tá bom? Resposta certa, Charlie. Você percebe que o nosso examinador, ele cobra ipsis literis o conteúdo do texto legal, então não se confunda em relação a isso. É importante você ter aí o conteúdo do texto, tá bom? Vamos lá, próxima questão aí, tratando sobre os nossos assuntos. Vamos lá, questão do ano de 2017. Essa questão, o que o professor fez? Eu separei ela em várias partes. Ao invés de deixar todo o texto, nós já lendo tudo, depois respondendo uma por uma, eu vou já direto responder com você o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 2017. Sobre a aplicação da lei penal militar, considerando o regramento estabelecido no Código Penal, marque a alternativa correta, tá bom? Marque a alternativa correta. Vamos lá. Alfa. Há crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal. Então vamos lá. Essa assertiva ela está completamente errada. Perceba. Olha a redação. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é um dos preceitos mais importantes do Código Penal Militar. Nullum crime, nulla pena, sine prévia legis. Nesse caso, nós estamos aí diante do princípio da reserva legal ou estrita legalidade, tá bom? Ele traz aí para você um conteúdo bem interessante aí, bem legal sobre esse dispositivo. Então vocês que estão nos acompanhando aí, fique tranquilo, eu vi aqui o pessoal perguntando, professor, esse material vai ficar disponível? Vai ficar disponível no YouTube do Nova Concursos e o professor também disponibiliza no seu canal. Tenho dentro do meu canal do YouTube, eu tenho um link lá com todas as lives que o professor fez do Nova até hoje, então eu guardo lá desde a primeira, então eu vou deixar essa live também disponível para você. Você vai ter esses dois caminhos para você acessar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguindo aí, questão 1 está errada. E você percebe que é texto de lei nesse caso? Vamos lá, questão bravo. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão ou do resultado. Putz, isso aqui sempre cai, tá bom? Momento do crime. E eu tenho uma regrinha aqui para te ajudar, dá uma olhadinha, ó. São duas questões que pode aparecer para você, ó. Isso aqui, ó. Lembra dessa abreviação, luta. Luta, ele faz referência ao que para nós? Olha que interessante, ó. Lugar do crime, teoria da ubiquidade.
tempo do crime, teoria da atividade, tá bom? Essa daqui é a regra. Tem uma pequena exceçãozinha aí que nós falamos depois no momento aí da nossa aula, que eu te chamo a atenção isso, mas só que lembra aqui, ó, o momento do crime é a teoria o lugar do crime é a teoria da ubiquidade e o tempo do crime é a teoria da atividade, tá bom? Diante disso, o que nós vamos lembrar aqui, ó? Questão de número bravo, ele fala, considera-se praticado o crime no momento da ação, omissão ou do resultado. Na verdade, não, ó, artigo 5º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, perceba, em relação ao momento do crime, o Brasil adota a teoria da atividade, tá bom? Questão bem interessante aí, questão top para você, isso é recorrente na PMMG, tá bom? Depois, Charlie, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quantos efeitos de natureza civil. Poxa, essa questão aqui é muito legal. O Código Penal Militar, ele chama de lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação, e o Código Penal chama de abolício criminis, tá bom? Então são figuras aí extremamente parecidas, onde deixa de se considerar crime uma determinada conduta. Então, se um fato é considerado hoje crime, ele simplesmente deixa de ser considerado crime, não há que se falar em manutenção da sanção, mesmo que tenha ocorrido o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, tá bom? Belezinha? Resposta tranquila aí. Vamos lá, a nossa alternativa delta aqui, só para você ver. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, e não o local onde se produziu, ou deveria se produzir o resultado. Então, nesse caso aqui, ó, lugar do crime, perceba, vamos ver aqui, ó, artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sobre forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria ser produzir o resultado. Então, em relação ao lugar do crime, o Brasil adota a teoria da ubiquidade, tá bom? Então você mataria aí esta questão porque ela está incompleta aqui, beleza? Então, resposta certa aqui, Charlie, tá bom? Vamos lá. Professor, tem mais questão? Tem, vamos lá. Próxima questão aqui, ó. Só um detalhe aqui, uma observação. Essa questão aqui que eu trouxe para você é aquele tipo de questão que ela fala 1, 2, 3, 4. Ela traz 4 assertivas e pergunta correta ou incorreta. Toma cuidado aqui. Se você pegar as questões da banca, da PMMG, volta e meia ela te pede o incorreto. Então preste muita atenção para você não cair em pegadinha da banca, tá bom? Se cair em pegadinha da banca, você perde uma questão de besteira. Então toma muita atenção por aqui, tá bom? Então vamos lá ver o que a nossa banca está nos pedindo. Então vamos lá. Em relação ao Decreto-Lei 1001 de 69, o Código Penal Militar, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. O Código Penal Militar adota a teoria da atividade ou da ação em relação à definição do lugar do crime. Ó que legal, você lembra, luta, lugar do crime, o Brasil adota a teoria da ubiquidade. Então, adota a teoria da atividade em relação ao lugar? Não, com certeza isso está errado. O Brasil adota em relação ao lugar do crime a teoria da ubiquidade, tá bom? Nós falamos dela aqui agora há pouco no artigo 6º, então não vamos repetir para ganhar tempo de aula, tá bom? Vamos lá. Segunda assertiva. O furto de uso, definido no artigo 241 do Código Penal Militar, exige que o infrator não tenha por objetivo ter a posse de forma definitiva e o objeto seja restituído imediatamente após o uso ou reposto do lugar onde se achava.
Essa questão aqui é bem legal, porque quando você olha para o Código Penal, o normal, o Código Penal comum, ele não traz para nós o furto de uso. O furto de uso, na verdade, é fato atípico. Mas o Código Penal Militar, ele traz para nós o crime de furto de uso, tá bom? E aqui é um ponto top para você memorizar aqui, porque são duas questões que podem aparecer. Primeiro, a banca pode falar que o furto de uso também tem no Código Penal, isso não é verdade. E o segundo ponto aqui é te trazer a própria redação, tá bom? Essa assertiva é verdadeira. Se você perceber esse trecho aqui, ó, o que a banca faz? Ela reescreve o nosso artigo 241, tá bom? Então o objetivo da banca aqui é reescrever o disposto no 241, justamente para não ficar tão simples assim a nossa questão. E o professor trouxe aí a questão 241, tá bom? O artigo 241. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo, então você tem a intenção única e exclusiva de usar momentaneamente, naquele exato momento, e a seguir, então a preposição aqui ela tem uma ideia de soma, e a seguir venha a ser imediatamente restituída, ou reposta no lugar onde se achava, então acabou o uso, você devolve de uma forma genérica, tá bom? Nós estamos aqui numa situação de pena de detenção de até 6 meses. Vamos lá, parágrafo único. A pena é aumentada de metade, então causa de aumento de pena, se a coisa usada é veículo motorizado, então faz parte aí da cavalaria. E de 1/3 se é um animal de sela ou de tiro. Então se você furta de uso um carro motorizado, um veículo motorizado, a pena aumenta na metade. E se você furta um animal de sela ou de tiro, sua pena é elevada na 1/3 parte, tá bom? Então nós temos aí toda essa estrutura aí que vai lhe acompanhando aí o nosso conteúdo, tá bom? Belezinha, belezinha? Então, guarde aí essa informação, ela é bem top aí para você que está acompanhando aí o nosso conteúdo. Esse é o famoso furto de uso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguindo aí no nosso conteúdo. A terceira situação, ele fala: nos termos da lei penal militar, o militar que exerce função, a qual exerce autoridade sobre outro, de igual posto ou de graduação, é considerado superior. Putz, isso aqui é bem legal, tá bom? Isso aqui é bem legal. O que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade, no artigo 24 do Código Penal Militar, de nos trazer o conceito de quem é considerado o superior. Então, se você perceber, a terceira situação, a terceira assertiva, na verdade, ele traz exatamente o conceito do artigo 24. E por último aqui, nós temos aqui a nossa quarta e última assertiva. Ele fala o seguinte: essa questão, quando eu fui responder ela, quando eu fui olhar ela e analisar essa questão, é engraçado, porque o nosso examinador, ele traz para nós um crime que é o delito de sono, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante, olha que massa isso. Configura o delito do sono o militar que, sendo negligente no plantão, deixa-se vencer pelo sono, vindo a cochilar durante o serviço. E você percebe que para quem, principalmente para quem trabalha à noite aí, é bem difícil essa questão de aguentar, né, o período todo, mas na verdade esse delito do sono não existe no Código Penal Militar. Na verdade existe uma outra figura, tá bom, que nós vamos mostrar aqui, que é o dormir em serviço, tá bom? O que vem a ser o dormir em serviço? Olha que interessante. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Então perceba, o nosso crime é dormir em serviço e não delito do sono, tá bom? Então aqui o examinador, ele possui um ânimo jocoso, ele está querendo tirar um barato com a sua cara no dia que você vai fazer a prova, tá bom? Então nesse caso, o que nós temos aqui?
nós vamos ter aí a configuração de um delito. É previsto no Código Penal Militar, tá bom? Então perceba, qual que é a boa técnica para você responder essa pergunta? Você acertou, você tem certeza de uma, tanto pelo certo quanto pelo errado, você vai eliminando. Então a primeira nós vimos que está certa, então a primeira nós vimos que está verdadeira. Então perceba, a banca, a primeira não, o professor, o retardado, a primeira está falsa, me desculpe. Então nós vimos aqui que a primeira está falsa. Perceba, porque eu falo para você tomar muito cuidado. Ao que sua banca está querendo é o que está errado. Esse tipo de questão é a questão que faz você errar um item de besteira. Então toma cuidado. Às vezes a banca quer que você assinale o que está errado. E por que essa questão é tão difícil? Porque nós queremos acertar. Nossa mente, nosso subconsciente quer acertar. Então muitas vezes você não lê. Você não enxerga que está escrito incorreto. Então, quando você vê a banca trazendo letras garrafais dentro da sua prova, dá o máximo de atenção para ela. Porque o seu examinador pode estar falando assim, ó, tô sendo bonzinho, tô te avisando, tá bom? Então, nesse caso, você quer a incorreta. Então, você sabe que a primeira está incorreta. Você percebe que você não consegue eliminar nada? Pô, professor, não ajudou nada. Entretanto, a segunda, você sabe que é verdadeiro. Pô, professor, também não ajudou nada. Não, na verdade ajudou, porque você consegue eliminar aqui a alternativa D. Se você precisar chutar, aumentou-se a sua chance de chute. A terceira você sabe que é verdadeiro, tá bom? Então, como a terceira é verdadeiro, você vai cortar aqui, você vai cortar aqui. Na verdade, você nem precisava saber aí que a nossa quarta questão, ela também é falsa, tá bom? A quarta assertiva é falsa. Isso dá a você a resposta da alternativa C, tá bom? Então, nesse caso, você tem aí esta possibilidade da configuração do nosso delito, tá bom? Então tome bastante cuidado, tá bom? Aqui o pessoal mandou, mas professor, o crime é doloso? Sim, o crime é doloso. Ou você o dolo, não esqueça, o dolo, ou você quis, ou você assumiu o risco de fazer. Dolo direto e dolo eventual. Na verdade, o crime é doloso. Só vai existir a modalidade culposa a partir do momento onde o nosso próprio legislador assim o traz. Ele traz para nós a modalidade culposa. Daqui a pouco eu vou falar desse item para você, tá bom? Então aqui a modalidade é dolosa. Vamos lá. Vamos compartilhando aí a nossa tela. Vamos passando para a próxima questão. Arrependimento posterior. Essa questão aqui ela já apareceu algumas vezes aí na banca da PMMG. Mas, professor, não é aula de questões? Sim, é aula de questões, mas eu vou te dar um macete aqui para você não arriscar e não errar isso aqui na prova. Qual que é a pegadinha que a banca faz com você? Ó, dá uma olhadinha. Existem 3 institutos que nós estudamos tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, que é desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Qual que é a sacada? Eles são tratados de formas diferentes no Código Penal e no Código Penal Militar. É aqui que a banca vai pegar você, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. O arrependimento posterior no Código Penal, E aqui nós damos o nome de ponte de prata, tá bom? Vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência. Então, primeiro requisito, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa, você paga o equivalente ou devolve a coisa. Até, aqui é o momento, ó, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, perceba, preenchido esses 4 requisitos legais, a pena do nosso criminoso ela vai ter uma redução da quantidade de 1 a 2/3. Então, sem violência ou grave ameaça. Reparado o dano, restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, nós vamos ter aí uma causa de diminuição de pena. Beleza? Então esse é o trato do arrependimento posterior segundo o Código Penal. Agora, olha que interessante onde a banca explora. O arrependimento posterior, ele não está previsto expressamente no Código Penal Militar como causa de diminuição de pena. Na verdade, não existe um artigo específico
para falar do arrependimento posterior no Código Penal Militar. Na verdade, existe aí alguns momentos onde o nosso legislador fala sobre o arrependimento posterior. E aqui eu trouxe para você aqui alguns momentos. O primeiro deles é o 69, que fala do cálculo da dosimetria da pena, e eu trouxe só um trechinho para você, tá bom? Olha que ele traz para nós aqui, ó. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz apreciará o arrependimento após o crime. Então perceba, de forma indireta, o juiz vai levar, de forma direta, perdão, o juiz vai levar em consideração o arrependimento do crime para a fixação da pena. Depois disso, no artigo 72, inciso 3, a linha B, o nosso legislador também fala, mas ele não usa o nome de arrependimento posterior dessa figura. Ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, chamada de atenuantes. Vamos lá. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Então você percebe que o nosso legislador no Código Penal Militar, ele não fala expressamente do arrependimento posterior, ele não dedica um artigo para explicar o que é arrependimento posterior, nem mesmo o arrependimento posterior configura para nós aqui uma causa de diminuição de pena, tá bom? Isso não existe. Agora vamos lá, aproveitando-se disso, dessa questão, eu vou trazer para você a desistência voluntária e o arrependimento posterior. Vamos lá, dá uma olhadinha, artigo 31 do Código Penal Militar, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que ele traz para nós aqui, ó? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então aqui nós temos duas figuras. A primeira é a desistência voluntária, onde o agente tem condição de prosseguir no crime, ele tem condição de ir além, ele tem condição de executar completamente a figura delitiva e atingir o momento consumativo, mas ele não vai, ele simplesmente desiste voluntariamente de prosseguir, mesmo tendo condição de prosseguir, tá bom? E a segunda figura é o arrependimento eficaz, onde ele consegue atingir todo o delito, ele esgota tudo o que ele poderia fazer, ele simplesmente está próximo ao momento de esgotar todos os resultados do crime, então o que ele faz? Ele toma uma atitude posterior que impede que o resultado se consume, tá bom? Então ele praticou tudo que ele poderia fazer, esgotou todos os atos de execução, mas ele, com uma atitude posterior, ele impede que o resultado se produza, ou seja, ele impede aí a consumação do delito, tá bom? Então essa desistência voluntária e o arrependimento posterior dentro do Código Penal Militar. Agora, o que nós temos aqui, ó? Essa questão. Então perceba, tudo isso que eu te passei é para chegar nessa questão. Olha o tamanho dessa questão. Agora imagine você, e mentaliza isso, você fazendo a prova da PMMG e se depara com uma questão desse tamanho. Olha o tamanho dessa questão. Essa questão ela é simplesmente enorme, tá bom? Então o nosso examinador ele vai se voltar para você da seguinte forma. Vamos lá, ó. Um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais apropriou-se de um bem imóvel pertencente à carga patrimonial do batalhão no qual servia, 70º Batalhão da Polícia Militar, e que tinha a posse em razão do cargo, como se fosse o legítimo dono, tendo-o levado para sua casa e utilizado tranquilamente durante o prazo de 30 dias. Após esse prazo, o cabo se arrependeu de ter levado o mencionado bem para casa, pois descobriu que o mesmo estava sendo alvo de busca e procura no 70º Batalhão da Polícia Militar. Quando o cabo estava tentando devolver o aludido bem à sua unidade, foi surpreendido por seu superior hierárquico, o qual estava justamente procurando pelo bem desaparecido. Diante dos fatos, o cabo narrou ao seu superior hierárquico que estava arrependido de ter ficado com o bem por 30 dias e que, na presente data, estava o devolvendo ao batalhão, intacto, nas mesmas condições anteriores. Diante dos fatos narrados e à luz do Código Penal Militar, marque a alternativa correta, tá bom? Então perceba que o seu examinador está procurando de você a alternativa correta.
Agora perceba, quando você se depara no dia da prova com uma questão desse tamanho, você fala, meu Deus do céu, você fica até desesperado. Não tenha medo de questões grandes, tá bom? Não fique com receio. Muitas questões que são enormes, as respostas são as mais simples. E essa questão aqui é um exemplo, tá bom? Olha que interessante aqui, ó, as respostas. Olha a confusão que o nosso examinador faz. Dá uma olhadinha. O arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar. Opa! Arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar? Nós vimos que arrependimento posterior não está escrito no Código Penal Militar, mas vamos ler só para não gerar aí nenhuma problemática na interpretação, tá bom? Vamos lá. O arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar com a seguinte redação. Artigo 31. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Preste atenção que o seu examinador fez. Ele trouxe para nós a redação do artigo 16 do Código Penal. Realmente, essa redação que ele nos traz, ela está certa, mas no Código Penal comum, não no Código Penal Militar. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de uma figura diversa, tá bom? Então toma cuidado. Na verdade, o arrependimento posterior não está previsto no Código Penal Militar, tá bom? Vamos lá, então, alfa está errada, tá bom? Vamos lá. Próxima alternativa, bravo. A aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal aos cabos é possível? Mas peraí, mesma coisa, já nem leu o resto. Não existe previsão expressa para arrependimento posterior, tá bom? Você já ignora isso aqui, ó. Não há previsão. Então, bravo também está errado. Vamos lá. Já deixei de azul aí para você acertar isso aqui. Charlie, o arrependimento posterior não tem previsão específica no Código Penal Militar. Acabou. Simples assim, sem grandes masturbações mentais. Resposta simples, direta, objetiva. Essa é a resposta certa. Mas vamos ver aí a alternativa delta. Delta. O arrependimento posterior do cabo foi caracterizado pela reparação do bem e pode servir como causa de extinção de culpabilidade ou causa especial de diminuição de pena. Na verdade, delta também está errado, tá bom? A bem da verdade, extinção da punibilidade e causa especial de diminuição de pena não tem nada a ver com arrependimento posterior, tá bom? Então, uma questão bem interessante aí para você refletir sobre esse ponto, tá bom? Agora vamos lá. Se você está acompanhando nossas lives, o pessoal do Nova aí tá mandando para você o link para você receber o material 100% gratuito, tá bom? Material muito top aí que nós preparamos para você. Vamos mandar para você também o link de um material exclusivo. Vai ter canal do Instagram, do Telegram, vai ter canais aí oficiais para você acessar aí o conteúdo disponível para o Nova Concursos para você. E o professor Irineu vai disponibilizar esse material aqui que nós estamos utilizando em aula para você no canal do Telegram do Nova Concursos, tá bom? Que vai ser aqui, ó. É o PMMG e também no meu canal do Telegram pessoal, tá bom? Eu vou mandar aí para vocês daqui a pouquinho aí o nosso link da nossa... O link aí do nossa... Oh, meu Deus, o link do meu canal do Telegram. Mas se você quiser acessar é bem fácil, é só você entrar lá no meu canal do Instagram. Então, se você entrar lá no canal do Instagram, você vai conseguir pegar isso aí muito fácil, muito fácil. Você entra lá no canal do Instagram, pega esse conteúdo e você vai entrar lá na BIOS, sabe a BIOS do Instagram? Então, quando você clica na BIOS, ele vai aparecer aí para você, tá bom? Tranquilão? Então, esse aí é o nosso conteúdo. O professor vai só copiar aqui o link para eu mandar para você aqui no nosso chat, senão o professor acaba esquecendo de enviar para você. E o professor fala que eu tenho uma expertise em tecnologia, o professor conseguiu a proeza de fechar o chat da nossa live. Olha que surreal esse professor. Então vamos lá, deixa eu mandar aqui para vocês, tá bom? Então já encaminhei para vocês aí também, tá bom? Então, belezinha? Então já estamos aí todo enviado aí o conteúdo para você. Quiser se inscrever, fique à vontade. Vamos embora falar de um outro ponto muito top aqui também, que é a questão da consumação e da tentativa. Olha, essa questão, se você está estudando para PMMG, ela cai
praticamente todas as provas, tá bom? Então eu vou falar de consumação e tentativa, vou falar do iter criminis e vou falar para você também aqui da punição da tentativa. Isso aqui sempre aparece, um desses 3 pontos vai aparecer na sua prova, tá bom? E o pessoal, eu vi lá no começo, estava perguntando, professor, vai ter a revisão de véspera aí que é tradicional aqui no Nova Concursos? Vai ter sim. Nós fazemos aí para vocês, eu acredito que vai ter, né? O professor falando que vai ter aí, depois tomo bronca, mas eu acredito que vai ter sim, tá bom? Toda vez nós organizamos aí, mas acompanhe os canais oficiais do Nova, que você vai receber essa informação com exclusividade. Vamos lá, consumação e tentativa. Inciso 2. Inciso 1, perdão. Disse o crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Então, quando é o crime consumado? Quando o autor do crime praticou todos os elementos da infração. E o inciso 2, o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então ele inicia a fase de execução, mas não se consuma, ou seja, ele não esgota, não faz tudo aquilo que poderia fazer por circunstâncias que extrapolam o querer, a vontade do agente. E aqui uma consideração importante, o elemento subjetivo, o dolo, tanto na consumação quanto na tentativa é o mesmo, tá bom? O dolo do crime consumado é exatamente o mesmo dolo do crime tentado. A diferença entre os dois é que na tentativa ele não consumou por uma circunstância alheia à sua vontade, tá bom? Vamos lá. Agora perceba, iter criminis, também chamado de o caminho do crime, tá bom? Se você gosta aí do direito penal, do penal militar, tem um filme muito legal que dá para você enxergar todo o iter criminis de forma muito clara, muito simples, que é o Assalto ao Banco Central, tá bom? Um filme brasileiro, um filme muito bom. Ele conta aí o assalto ao Banco Central lá de Fortaleza. Então, lá você consegue ver exatamente cada um desses desdobramentos que o professor vai falar para você. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 fases ou 4 momentos diferentes da figura do iter criminis. O primeiro é a cogitação, depois os atos de preparação, depois os atos de execução e, por último, a consumação. São 4 elementos, são 4 fases distintas, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos aqui na cogitação, é uma fase interna. Esta fase, ela ocorre na cabeça do nosso criminoso aqui, ó, e não existe qualquer sanção para o autor, porque ele está pensando sobre o delito, ele está trazendo prós e contras acerca da prática da infração penal, tá bom? E muitos de nós, sejamos muito sinceros, nós já pensamos em praticar crimes, mas muitas vezes não fazemos porque ele não sai da nossa mente, nós apenas cogitamos. Então, a fase de cogitação é uma fase que não é punível, tá bom? Agora, essas 3 fases seguintes são fases externas, tá bom? São fases que exteriorizam a vontade do nosso agente. Atos de preparação, via de regra, não é punido, tá bom? Atos de preparação é aquela fase onde o nosso agente, ele começa a preparar o delito. Ele começa a articular todo como ele vai fazer a infração. Então ele vai separar as coisas, vai pensar como ele vai fazer, então ele está aí preparando a sua infração. Via de regra, não é punido. Em caráter excepcional, se configurar um crime autônomo, ou seja, se existir aí uma conduta própria, esta figura ela pode sim ser punida, tá bom? Depois nós vamos aí para a nossa próxima fase, que é a chamada fase de execução, ou atos de execução, tá bom? Aqui é um momento muito importante, aqui é um momento onde nós temos o início da ofensa ao bem jurídico tutelado. Então, nesse momento, quando o autor começa a ingressar nos atos de execução, ele está colocando em risco o chamado bem jurídico tutelado, tá bom? Nesse momento, nós temos aí um problema, porque ele passa a colocar em risco o bem protegido pelo Código Penal Militar. Então, via de regra aqui, ó, nesse momento, quando nós estamos nos atos de execução, ele vai praticando a infração, até o momento que ele atinge aqui o momento consumativo. E o momento consumativo é bem simples, é quando ele esgota todos os elementos da definição legal do crime. Ou seja, ele fez tudo o que poderia fazer e atingiu tudo aquilo que ele pretendia atingir, ou quase tudo, no mais das vezes, não é isso? Agora, olha que interessante. Se você me perguntar, professor,
onde está a tentativa? Onde está a tentativa? Presta atenção aqui que eu vou olhar para vocês. Ó, dá uma olhadinha. Iniciada a execução, não consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, olha que interessante onde está a tentativa. A tentativa está aqui, ó. Iniciados os atos de execução, não se consuma por circunstâncias alheias. Então, aqui a tentativa. Você percebe que eu não encostei no momento consumativo? Não encostou, porque se o agente encosta na consumação, aí esse crime é consumado e não tentado. É aí que está a tentativa, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos resolver aí algumas questões só para você ver. Opa, só para o professor compartilhar a tela. Vamos lá, resolver a questão. Não, peraí, tem só mais um artigo aqui, ó. A punição da tentativa. Punição da tentativa também aparece aí na prova da PMMG, tá bom? Vamos lá, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, não está escrito aqui, mas é a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar a pena da tentativa igual a pena do consumado menos 1 a 2/3, tá bom? Menos 1 a 2/3. Então, essa daqui é a sanção da tentativa. A punição da tentativa é a mesma punição do crime consumado, com a diminuição de 1 a 2/3. Regra. Isso é regra. Essa daqui que eu trouxe para você é a regra. Entretanto, toda regra comporta uma exceção. Olha a exceção aqui, ó. Podendo o juiz, no caso excepcional de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, perceba, em casos excepcionais, o nosso magistrado pode aplicar ao crime tentado a mesma pena do crime consumado. Guarde isso, essas informações são muito importantes para você que vai prestar PMMG. Vamos lá. Dá uma olhadinha. Questão aqui para você. Questão 2016. Considerando estabelecido no Código Penal Militar acerca do iter criminis, analise a assertiva abaixo e, ao final, responda o que se pede. Vamos lá. Cogitação. É a fase que se passa na mente do agente. Perfeito. De modo que define qual será a infração penal a ser praticada. Perfeito. Idealizando, imaginando, prevendo, planejando e antecipando mentalmente o resultado a qual se busca se alcançar. Perfeita aqui, perfeita definição. Assertiva 1 está correta. Assertiva 2, preparação. Preparação, olha o que ele traz para nós. É a fase em que o agente, uma vez já selecionada a infração penal a ser cometida, começa a se preparar, pratica atos imprescindíveis à execução, cria condições adequadas para a consecução com êxito da espreitada criminosa. Então aqui o conceito também está perfeito. Então, nesse caso aqui, a segunda assertiva está correta. Terceira assertiva, fase de execução. Vamos lá. É a fase no qual o agente consegue efetivamente praticar a infração penal pretendida, violando o bem jurídico protegido, após reunir todos os elementos, então perceba, após reunir todos os elementos de sua definição legal, atingindo dessa forma o seu intento inicial. Então, após reunir todos os elementos, ou seja, aqui a consumação. A execução não está após a consumação. Então, aqui só pode estar errado, tá bom? E a última assertiva aqui, ó, consumação é a fase no qual o agente evidencia o início do ataque, a agressão ao bem jurídico protegido, utilizando os meios traçados no plano criminoso. Então, esse conceito também está errado, tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos aqui nesta questão, nessa prova? 1 e 2 estão certos, 3 e 4 estão errados. Vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Vamos olhar para a nossa questão. O que ele está pedindo? O que está correto, tá bom? Então, vamos lá. O que está correto? Eu sei que 1 e 2 estão certos. 1 e 2 estão certos, mas o 4 está errado. Eu sei que 1 e 2 estão certos, aqui o 3 está errado, então eu vou cortar. Aqui o 2 eu sei que está certo, o 3 está errado, então eu vou cortar. Só me sobra aqui a alternativa delta, tá bom? Nesse caso, nossa alternativa é a delta.
Resposta certa, delta, tá bom? Questão bem interessante aí, questão bem tranquila, desde que você lembre aí os pressupostos dessa questão, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí para uma outra questão. Vamos lá, questão aqui seguinte, nós vamos falar aqui uma questão de 2018, tá bom? Vamos lá. Em relação ao crime militar, é correto afirmar. Vamos lá. Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime tentado? Opa, nós acabamos de ver que existe punição para tentativa, tá bom? Então aqui está errado, tá bom? Depois disso, vamos lá. Nós temos aqui a seguinte questão. Pune-se a tentativa, com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, aparentemente aí nós temos essa figura, tá bom? Aparentemente está certa. Vamos lá. Alternativa Charlie. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída de 1 a 2/3. Tá bom? E por último aqui, delta, nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena correspondente ao crime consumado. Tararam, resposta certa, ficou muito fácil isso. Resposta certa, delta não, o bravo, né, professor? O animal fala uma coisa e lê uma coisa e fala outra. Então, nossa resposta certa aqui é o bravo, tá bom? Então, você que está se preparando, guarde isso. Pode ser que essa seja a pergunta que vai fazer você se transformar aí em policial militar em Minas, tá bom? Guarde essa questão aí, porque muita gente erra essas alternativas, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais uma questão aí para você. Você que está nos acompanhando aí até agora, aí tá mandando mensagem, aí, interagindo com o professor deixou aí para você, tá bom? Eu deixei aí para vocês o Instagram do professor, deixei um link, tá bom? Se você voltar ao chat aí, você vai ver o link aí com o nosso Telegram, tá bom? Aí você pode acessar, aí você tem o Telegram, você tem todas as informações do professor. Eu acabei de te mandar novamente aí no nosso chat, tá bom? E o pessoal do Novo vai estar mandando aí para você as informações para você receber o conteúdo 100% gratuito, raio-x do PMMG, outras informações, e se inscreva no canal. É importante você se inscrever no canal do YouTube, porque você vai perceber, se você acompanha o Nova já faz um tempo, você vai ver quantas lives nós temos. Essa semana o professor já tem 2. Essa daqui eu fiz hoje, uma para a Polícia Militar de Minas, e na quinta-feira eu vou fazer uma para o pessoal que está estudando para o TJ. Então tem várias lives de vários professores aí. O Nova está arrebentando nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos compartilhar nossa tela, fazendo aí a nossa próxima questão, que precisa do conceito do crime culposo e do crime doloso. Toma cuidado, tá bom? Com essa questão aqui para você não confundir. Principalmente, teve alguém que fez uma pergunta aqui, professor, falando disso, da questão do crime do sono, tá bom? Que nós estávamos brincando. Toma muito cuidado. Olha o que eu vou te falar aqui, a dica. O dolo é presumido. A culpa é expressa. O dolo é presumido, a culpa é expressa. O que eu estou falando para você? Todos os crimes, eles são dolosos, mesmo que não tenha previsão legal escrito crime doloso. Todo crime é doloso. Eu saio do pressuposto que o agente quis ou assumiu o risco de praticar a infração. Mas a modalidade culposa do nosso crime, ela só vai existir naqueles casos onde houver previsão expressa no código. Então tem que ter a previsão expressa no código para ver a modalidade culposa. Ou a previsão expressa, ou ele trazer os elementos que façam você concluir da modalidade culposa. Então toma cuidado com isso aqui na sua prova, tá bom? Eu vou compartilhar a nossa tela só para você ver isso aqui, tá bom? Só para você ver esse conteúdo. Artigo 33, inciso 1. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado. Quando a gente quis o resultado é o dolo direto. Ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Então nós temos aqui o dolo direto mais o dolo eventual, tá bom? Agora vamos lá. Inciso 2, ele traz para nós a modalidade culposa. Disse o crime culposo quando a gente
deixando de empregar a cautela, atenção à diligência ordinária ou especial, aqui está obrigada em face das circunstâncias, não prevê o que podia prever, ou prevendo, supõe levianamente que não se realizaria, ou que poderia evitá-lo. Então aqui nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa consciente, culpa inconsciente. Duas informações aí, dois elementos importantes. Agora perceba, o Código Penal Militar, ele não fala nada sobre negligência, imprudência e imperícia no artigo 33, que são os três elementos essenciais da culpa. Mas se você analisar os crimes em espécie, volta e meia em um crime ou outro ele fala, admite-se se a conduta for praticada por negligência, principalmente no descumprimento do dever funcional, tá bom? Aquela parte final lá do nosso código. Então toma cuidado. Esse aqui é o nosso conceito, tá bom? Esse daqui é o nosso conceito pelo Código Penal Militar de dolo e culpa. Agora vamos lá, vamos ver aí a nossa questão. Questão 2017. Sobre o crime culposo, considerando o regramento estabelecido no Código Penal Militar, marca a alternativa correta. Vamos lá. Alfa, somente nos casos expressos em lei, o agente poderá ser punido por fato previsto como crime, quando pratica de forma culposa. Professor, a redação está estranha. A redação tá um pouquinho estranha. Deixa de lado, vamos ver a próxima, vamos deixar de lado. Bravo, o agente do crime culposo sempre prevê a possibilidade da ocorrência do seu resultado? Sempre prevê? Olha a redação que nós acabamos de ver do 33. Ele não prevê, ou se prevê, acredita que não vai acontecer. Então aqui o Bravo está errado. Charlie, será culposo o crime quando o agente assume o risco de produzir o seu resultado? Na verdade, assumir o risco de fazer o resultado é dolo eventual. Então, Charlie está errado. Delta, o CPM, o Código Penal Militar, não prevê a possibilidade de crime militar culposo? Te falei que prevê. Então perceba, nós vamos por eliminação chegar à alternativa certa, que é alfa. Mas a redação está truncada. E aqui eu te deixo mais uma dica para você que está aí nos acompanhando aí até agora, tá bom? Na nossa aula, toma cuidado, porque muitas vezes que você vai resolver as provas da PMMG, você não vai buscando a resposta certa. Se você vê essa alternativa, ela está truncada, ela está estranha, mas procure a alternativa menos errada. Procure a alternativa que vai trazer um conteúdo mais conciso para você. Então, nesse caso, perceba, a resposta certa é alfa. Somente nos casos expressos em lei, o agente poderá ser punido por fato previsto como crime, quando praticado de forma culposa. Em que pese a redação está um tanto estranha e gerar dúvida, a resposta está certa, tá bom? Beleza? Guarda essa informação aí. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos lá. Questão 2017. Nos termos do Código Penal Militar, considera-se tentado o crime quando? Putz, tentativa é muito fácil. Vamos lá. Alfa. Iniciada a execução, o crime somente se consuma por vontade direta do agente. Está errado. B. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está simpático. Vamos lá. Charlie. Iniciada a execução, o agente desiste de prosseguir a execução do crime. Está errado. Delta. Consumada a execução, o agente repara o dano causado. Está errado. Nossa resposta certa aqui é bravo, tá bom? Questão aqui bem tranquila, questão bem interessante aí para você que está estudando. Vamos lá aqui. A última questão da nossa aula, essa questão aqui ela é interessante, tá bom? Para você que está prestando, porque, como eu te mostrei, duas questões eu trouxe hoje para você que o seu examinador compara o Código Penal com o Código Penal Militar. Então toma cuidado com esses comparativos, tá bom? Quase sempre é motivo de pegadinha para você. Vamos lá. Olha que interessante essa questão 2013, tá bom? Vamos lá. Dos crimes a seguir relacionados,
marque a alternativa correta, que descreve o crime existente somente no Código Penal Militar. Então ele quer um crime que só tenha no Código Penal Militar. E ele traz para você vários e vários crimes. Então perceba, para facilitar nosso entendimento, e acho que até a visualização fica mais fácil, olha que bonitinho aqui, ó. Eu trouxe para você esta figura. Então, ó, desobediência e desacato, tá tanto no Código Penal quanto no Penal Militar. Então, esse aqui, alfa, tá errado. No bravo, eu tenho aqui, ó, o estupro de vulnerável, que tá tanto no Penal quanto no Penal Militar. Então, bravo tá errado. Charlie, reunião ilícita, recusa de obediência, rigor excessivo e atentado violento ao pudor. Hoje, o atentado violento ao pudor não está mais previsto no Código Penal, tá bom? Ele era o antigo 214, por isso a resposta é Charlie, tá bom? E por último aqui, ó, a supressão de documento também está prevista aí em ambos os códigos, tá bom? Então essa daqui é a nossa resposta correta. Então vamos lá, você que está acompanhando aí o professor, está curtindo a nossa aula, eu vi que bastante gente aí, o pessoal falou aqui, ó, o Klebson falou, professor, aula top, poxa, obrigado, aí a Vera falou também, aí o pessoal se manifestando, agradeço bastante aí a participação de vocês, não é isso? Na nossa aula de hoje, ficou bastante feliz aí com a interação dos nossos alunos. Então, se você curtiu a nossa aula, deixa o like aí, não esquece de deixar o like, o professor fica bastante feliz aí quando vocês curtem aí o nosso conteúdo, compartilhe o vídeo também para atingir aí várias pessoas aí para disseminar o nosso conhecimento e o mais importante, se inscreva no canal do YouTube do Nova Concurso, tá bom? Pra você receber aí outras informações, outros conteúdos aí gratuitos do lado do nosso curso, tá bom? O pessoal do Nova tá mandando aí para vocês um link. O link você vai ter um curso 100% gratuito, tá bom? Você vai ver aí na descrição do vídeo, vai ter essas informações, tá bom? Vai ter também, o pessoal vai colocar na descrição do vídeo aí para você os links para você acessar canal do Telegram, Instagram e outros canais, tá bom? Para conseguir o maior número de informações sobre o nosso concurso e também aí vou remandar novamente para você o link onde você consegue acessar as redes sociais do professor. Acabei de mandar aí no nosso chat, tá bom? Então, você consegue acessar as redes sociais do professor, lá tem o canal do Telegram, onde eu já vou disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Beleza? Então, agradeço aí a sua participação na nossa live de hoje, um forte abraço para você e nos encontramos aí em outro evento do Nova. Tchau, tchau, forte abraço!